Olá meninas, sejam bem-vindas ao Arte e Acessórios de hoje. Então hoje eu vou estar na companhia de vocês para montar essa coroa, tá? De flores de pôr na cabeça. É uma coroa que geralmente a gente usa em gestante, né? Ou em daminhas de honra para tirar fotos, coisas assim, mas a maioria das vezes é em gestante, tá? E aí elas colocam na cabeça, né? Os fotógrafos usam, né? Para pôr na cabeça delas e fazer aquelas fotos bonitas. Então, todas as flores que estão aqui, fui eu que fiz. E todas elas, as que várias delas já ensinei para vocês, como essas aqui, meus amores, ó. Já ensinei para vocês. Olha, essas aqui já ensinei para vocês, né? São os botões lá, ensinei as folhas, né? Bem simples fazer, né? E fica, dá toda essa beleza linda aqui, né? Esses botõezinhos são os mesmos que esses aqui, né? A diferença é que eu não coloquei as folhas, tá? As 4 folhinhas neles, ó. Eles não têm as folhinhas, ó, tá? Essa é a diferença, tá? É o mesmo botão, a mesma flor, não tem segredo nenhum, tá? Fazer o miolinho e enrolando, como eu mostrei no vídeo dos botões para arranjos de noivas, né? Em mesas de festas e tudo mais, tá bom? Buquês, tá? Então, é o mesmo botão. Então, vamos lá. Desse botão aqui, ó, a gente vai precisar de 5 peças desse aqui, tá? 2 cores. Eu escolhi o rosa e escolhi essa cor perolada. Então, eu escolhi com rosa, que foi que eu fiz esse, né? E o perolado, que deixa eu ver onde eu coloquei ele, meus amores, aqui. Esse perolado aqui, ó, tá? Que foi o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz esse aqui, tá? E eu mostro lá no vídeo certinho como faz, tá? Então, eu escolhi 2 cores. São 5 peças que a gente vai usar desse aqui, com folhinha e tudo, do jeito que tá aqui, tá? E 4 peças dessa aqui. 4, tá? Que é uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui, tá? 4 peças. E essas flores eu ainda não ensinei para vocês. Eu vou estar fazendo vídeo. Pensa numa flor linda e fácil de fazer, meus amores. É essa flor aqui, tá? É a mesma flor que essa eu fiz mais aberta e essa mais fechadinha. E essa, ó, as 3 é a mesma flor. Só que essa é um botãozinho, eu fiz só com 3 pétalas. Essa eu fiz mais fechadinha e essa mais abertinha. Não tem segredo, para fazer essa flor é uma delícia de fazer, de tão rapidinho que é. Fica lindo, ó, coloquei as folhinhas que eu já ensinei para vocês também, tá? E colei uma na outra, para eu não ter que pôr dois arames, uma nessa e uma nessa, eu colei uma na outra aqui, tá? Para eu poder pôr aqui no nosso arranjo, tá bom? Então, são 2 dessa, que aí vocês escolhem a cor que vocês quiserem. Essa daqui eu fiz uma e junto com o botãozinho, que eu vou fazer um vídeo delas, né? E essa daqui que eu também não ensinei para vocês, tá? Essa aqui são 3 peças que vai, tá? Uma aqui, que vai aqui na frente, outra aqui do lado e outra aqui, tá? Então, são 3 peças dessa aqui. Ah, que lindas, tá bom? Então, vamos lá. E
Esse botãozinho, meus amores, ó, esse daqui é o mesmo desse aqui, que é a mesma flor dessa, tá? Que eu vou ensinar pra vocês, como eu disse. Esse daqui, essa é um outro tipo de rosa, que é essa rosa aqui, tá? Ela é costurada. Eu também vou ensinar pra vocês. É muito linda essa rosa. Tem ela azul também, que eu fiz para um arranjo. Eu fiz ela na cor azul também, tá? Então, tem ela branca, tem ela azul, você pode fazer da cor que você quiser. E aí, eu fiz ela pequenininha, tá? Branca, e eu vou ensinar para vocês também. Então, as que não tem aqui, eu vou tá ensinando, tá? Então, aí vocês aprendem cada flor, monta elas, que é rapidinho montar, gasta pouquinho material, quase nada. E é tão simples fazer, tão rapidinho, só seguir as dicas que eu dou, que não tem erro, vocês não vão nem desperdiçar material, tá bom? E se desperdiçar vai ser muito pouquinho, tá bom? Então eu procuro ensinar os detalhes para que vocês consigam realmente fazer coisas lindas na casa de vocês, para vender ou para vocês mesmos, enfeitar chinelos, enfim. E tudo o que eu ensino é com muito carinho para que vocês consigam fazer para vocês, ou ter uma renda também para vocês, ou para distrair a cabecinha, né? Para estar pensando coisas boas e fazer coisas lindas como essa. Então, eu resolvi montar como fala mesmo que eu acabei de falar? Esse, vamos chamar de arco, né? De pôr na cabeça, essa coroa de flores, né? O nome. Essa coroa de flores eu resolvi montar assim com vocês, tá bom? Então eu não vou ensinar flores hoje. Hoje a gente vai montar essa coroa. E vamos ver, que eu espero que dê certo. Então, como a gente monta? Então, aqui eu coloquei as pérolinhas só para dar um charminho, que vocês merecem ver coisas boas, lindas, né? Então, como a gente faz? Então, a gente vai pegar 70 centímetros de arame. 70 centímetros. Ah, mas como que eu meço 70 centímetros, Elaine? Se eu não tenho nada em casa assim, a não ser régua. Então, pronto, ó. São 2 réguas dessa e mais 10 centímetros. Mais nada. 2 réguas, então vocês vão abrir o arame. Esse daqui eu acho que não tem 70 centímetros. Vamos tentar aqui, só para vocês terem uma noção correta, tá bom? Então, pega a pontinha do arame ali e aí mede 2 vezes, ó. Uma vez, põe o dedinho ali. Põe o dedinho no zero de novo, estica na régua 2 vezes, tá? Não precisa deixar o arame muito esticado não, tá bom? É a olho mesmo. E 10 centímetros, né? Então, 2 vezes a régua são 60 centímetros. E mais 10 centímetros, que aí dá 70 centímetros, tá, meus amores? Então, 70 centímetros de arame, tá? Que vocês vão encapar com essa fita que eu mostrei para vocês já, né? Eu paguei aqui em Campinas essa semana R$ 5, tá? Nessa fita aqui. E ela rende muito, é uma fita floral, chama fita floral, tá? E a gente pega o arame, faz uma bolinha, porque essa fita ela escorrega muito no arame, tá, meninas? Qual é o segredo? É a fita ser colada na própria fita. Então, vocês têm que fazer um tufinho na ponta, ó, e porque ela tem ela é colante num dos lados dela. Então, vocês fazem um tufinho na ponta, tá vendo? Ficou o tufinho? Ótimo, aí vocês seguram ele e vai. Deixa eu pegar só um pedacinho aqui para fazer para vocês dar uma olhadinha, tá bom? Eu ensinei no vídeo das flores, só para vocês verem. Então, vocês fizeram um tufinho? Ó, ótimo. Então, é um tufinho mesmo. Então, aí, vamos passando a fita. Só que lembra que eu falei que ela dá uma escorregada no arame? Então,
Então, vai ter momentos em que vai acontecer umas falhinhas, não tem problema nenhum. Por exemplo, vocês estão enrolando aqui, certo? Aí, aqui em cima, de repente, aconteceu isso, assim. E você tá tentando assim e não consegue, porque tem hora que a gente só dá uma apertadinha e ele já fica. Mas tem hora que ele mesmo vai. Acontece isso aqui, ele falha, ó. Vou mostrar pra vocês. E aí é só pegar um outro pedaço e pôr por cima, porque ele cola muito mais fácil em cima dele mesmo, tá? Então, ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um arco, né? E direcionei e fui arrumando. Ah, essa flor fica bom aqui, essa fica aqui, que aí fica uma aqui, outra aqui, e aqui. Então, fui arrumando do meu gosto, né? Sempre, qual é o segredo de uma coroa de flores? É as flores olharem para fora, tá? E não exatamente elas ficarem para cima ou para baixo, né? Tipo, para cima ou para baixo. Não, é elas olharem para fora, tá? Elas olharem para fora, tá bom? Aqui desse lado a gente dá uma inclinadinha para cima, né? Ó, a gente dá uma inclinadinha assim para cima, certo? Porque são os lados. Na frente já é olhando para frente mesmo. Então, aqui olhando para frente, ó, olhando para frente, aqui vai inclinando um pouquinho, tá? Então, o importante é elas olharem para fora, tá bom, meus amores? Porque às vezes a pessoa esquece, põe a flor aqui virada para baixo, que também pode fazer, fica bonito, mas desde que ela não fique escondida assim, ó, né? Ela tem que olhar para fora, ó, para quando a pessoa pôr na cabeça, dá para quem tá atrás da pessoa ver todo o redor da flor, tá? Todo o conjunto, né? Então, vocês montem da forma que vocês desejam, tá? À frente, procurem colocar cores coloridas. Vocês podem também fazer somente de um tipo de flor, tá? Pode ser só desse tipo de flor, com várias folhas, ou só com esse tipo de flor, ou só com margarida, ou só com as rosinhas, tá? Só que com essas rosinhas aqui, ó, se eu fizer só com elas, elas vão pesar, o arco fica um pouquinho pesadinho, parece que não, porque ela é levinha, né? Mas ela não é tão leve quanto essas aqui, ó. Ela vai mais tecido, vai bastante tecido, então ela fica um certo peso. Então, eu já fiz o arco só com essa rosa, fica lindo, mas fica bem pesadinho, assim. Não tanto, mas dá um certo incômodo, se a pessoa tiver uma sensibilidade, talvez, na cabecinha, dá um certo incômodozinho, né? O arco, ele não precisa trazer um certo incômodo, ele tem que ser confortável. Você ponha na sua cabecinha e você sinta, né? É como se fosse uma tiara, nada além disso, né? Então, vai do gosto também, tá, meus amores? Então, eu penso muito no conforto das pessoas. Então, essa aqui eu já fiz com ela e ficou um pouco, sabe, pesadinho, eu achei. Eu achei, tá? É o meu ponto de vista. Então, eu diversifico. Ou se vou fazer de rosas, faço com esse tipo de rosinha aqui, ó, tá? Uma florzinha assim, ó, que vai menos tecido e que fique levinho. Então, se eu quero fazer de botões, eu faço com esse tipo de rosa, ou com esse aqui, ó, ou com esse aqui, né? Inteiro. Posso fazer com esse aqui, fica bem levinho, bem gostoso na cabecinha, tá bom? Então, é isso. Então, você monta do jeito que você quer e depois você vai separar do jeitinho que você deixou aqui, tá? Então, ó, eu vou tirando e vou tentando deixar mais ou menos perto aqui para eu poder mostrar para vocês, tá? E para poder montar também. Então, vamos lá, ó. Então, esse aqui é o arame. É esse arame que eu mostrei para vocês aqui, ó. Que eu tava forrando para vocês verem. Aí, o que pode ser que aconteça? Deixa eu achar aqui, meus amores.
pode ser que ele cause uma falhinha. É que eu já cobri toda. Então, digamos que tem alguma falhinha. Então, eu vou ali, pego o tecido, corto um pedaço, ele tem uma parte colante, vou ali naquele pedacinho, ó, faço uma voltinha para ele colar bem direitinho, ó, aperto, tá vendo assim, ó? E aí, vou, ó, enrolando por cima dele mesmo, tá? Qualquer altinho que ficar assim, você vai amacetando com a mãozinha depois, tá? Então, ó, você vai enrolando. E aí, ele vai ficar bem coberto e não vai aparecer nenhuma falhinha nele. Apesar que com as flores não aparece nada, mas a gente que faz o trabalho do artesanato, a gente gosta de chegar próximo do perfeitinho, né? Então, a gente tem que dar um excelente acabamento, né? Para o cliente gostar, né? Aí, o que eu fiz aqui? Ó. Então, são 70 centímetros, certo? Medi na minha cabecinha. Hoje vocês vão ver o meu rostinho. Então, oi, meus amores. Não são aquelas coisas não, mas eu passei uma maquiagem por causa de vocês, tá bom? Então, ó, uma maquiagem levinha também. Então, o que a gente vai fazer? Você põe na sua cabecinha, né? Pra você dar uma medida. Isso é pra quem é iniciante, tá? Então, eu vou dar essa dica que é bem legal. Então, vocês põem na cabecinha, ó, assim, e vê aqui atrás, ó, aonde vai terminar, certo? Ótimo. Então, terminou aqui, certo? Agora eu vou abaixar para vocês continuarem vendo a arte. Ó, então, o ponto foi aqui, tá? Vocês podem medir assim, ou vocês podem, aí, por exemplo, terminou aqui, vocês viram que aqui ficou perfeito na cabecinha de vocês? Vocês vão fazer um círculo assim. Eu vou explicar das duas maneiras, tá? Ó, porque teve pessoas que não conseguiu aprender da outra forma, que eu acho muito mais fácil, e eu expliquei assim, a pessoa entendeu. Então, vai de cada pessoa, tá? E vocês vão fazer isso aqui, certo? Que aí depois a gente coloca um enroscadinho no outro, tá? Aí, a outra forma é, tá aqui os 70 centímetros, vocês vão juntar eles como um círculo, né? E aí, aqui, meus amores, peguem a pontinha deles, ó. Pega uma pontinha aqui e gire formando um círculo, ó. Ó, um círculo assim. E aqui, vocês dão um nozinho assim, ó. Então, tem essa forma e tem aquela outra, tá? Que aqui depois vai um pedaço de fita, tá? E aqui, a mesma coisa. Ó, se você achar fácil assim, tá bom, meus amores? Ó. Ó. Que é a mesma coisa, porque os 70 centímetros é o quê? 10 centímetros é a sobra, você tem quase que 5 centímetros juntos aqui, ao invés de ficar falando de medida, essa medida de 70 centímetros é perfeita, porque dá para você fazer o círculo do tamanho que você quiser, desde que não seja muito grande, né? Senão o arco fica curto, tá? E vai ficar perfeito. Aí você volta lá na sua cabecinha e mede de novo. Ó, ficou perfeito, tá? Ficou perfeito,
tá? Então, é assim, se você não quiser estar medindo na sua cabecinha, tem pessoas que preferem medir na cabeça. Se você não quer medir na sua cabecinha, faça desse jeito. Pega os 70 centímetros, faz um círculo aqui, tá feito, tá pronto, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas flores aqui, tá bom? Então, como a gente faz? A gente vai enroscando elas uma na outra, né? E vai ajeitando elas. Bom, eu vou, à medida que eu for fazendo, ó, o que eu fiz aqui? São duas flores, tá? Uma mais curta que a outra, tá? Que eu fiz assim de última hora mesmo, e aí eu enrosco uma na outra, assim, ó, para formar isso aqui, ó. Aqui eu vou passar aquela fita, só que já vou passar aquela fita aqui, junto já no araminho, tá bom? Então, vamos lá. Ou você também já pode ir colocando as fitas e depois você vai passando o araminho, a fitinha para esconder e ir cortando também isso aqui, tá? As sobras do arame que ficar. Então, é bem tranquilo, vocês vão colocando e vão vendo como vai ficando, tá bom, meus amores? Eu acho que vou começar pela frente, ó. Então, aqui, né? E aqui. Então, eu coloquei assim, certo. Então, vamos pôr primeiro a do meio, ó, tá aqui. Então, vou pôr primeiro ela, assim, vai enrolando, tá? Ó, assim. Ó, já tem a flor do meio. Aí, a gente vai pôr essa daqui. Lembrando que eu tô fazendo de cabeça para baixo, né? Então, deixa eu abaixar mais um pouquinho, para eu virar para mim, para eu ver o ângulo, meus amores, que eu tô. Deixa eu pôr de ladinho assim. E vocês também, eu pôr vocês acompanhar junto comigo. Então, aqui ficou bom com esse botãozinho para baixo. Vamos ver. E é assim, vocês vão analisando como vai ficar bom, tá bom? Ó, aqui. Então, vou pôr aqui. Vamos por essa, já sei que o lugar dela eu quero ela aqui. Então, vamos passar ela aqui, ó. Ó, meus amores, tá vendo? Não tem segredo, ah, tem que ser feito assim, assado. Façam, vão fazendo. E quanto mais grossinho ficar, ó, o arame, melhor, tá? Mais firme fica, tá bom? Porque ele é bem fininho, então quanto mais, né? É por isso que eu não tiro o excesso, tá? Só quando eu vejo que fica muita coisa, um por cima do outro, vejo que ficou demais, mas nunca fica demais, tá? Ele até três folhas, até 3 vezes o arame um em cima do outro, fica bom, tá? Fica grossinho, fica firme, vai ficar firme na cabecinha da pessoa, tá bom? E assim, ó, você deixando um espacinho, você consegue movimentar a flor mais pra cá, mais pra lá, tá? Então, ó, aqui. Aí, vou pôr essa aqui desse lado. Vamos enrolar. Lembra dos botões, meus amores? Olha aqui, ó. Esse daqui foi um daqueles que eu fiz, que eu mostrei pra vocês, lembra? Olha aqui, tá? Esse strass aqui era de uma correntinha que eu tinha, que eu não usava. E aí eu destruí a bichinha. Não destruí, né? Fui falar assim, mas eu cortei, né? Com a tesoura,
o strass e reutilizei ele aqui, que eu não usava a mesma correntinha, né? Então, tudo a gente aproveita. Né? Vamos ver a altura que fica boa a flor, para ela não ficar muito baixa. E vai enrolando, meus amores, ó. 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 Saiu o papelzinho, vai esfregando que ele gruda. Lembra que eu falei que ele gruda? Principalmente nele mesmo, tá? Então, ó, a frente já tá ficando assim, ó. Vocês vão vendo aí se tá ficando bom, tá bom? Eu tô fazendo com vocês. Esse arranjo aqui, todo cheio de flores diferentes, eu tô fazendo com vocês. Falei pro meu marido, vou fazer com os meus amores, porque para elas verem exatamente como eu faço. Então, ó, eu vou pôr essa florzinha agora, uma desse lado, uma desse lado, tá? Então, sempre que vocês colocarem, for fazer uma coroa, combinem, tá? Os tipos de flores, fica bem elegante. Então, por exemplo, se pôr uma dessa, põe duas. Vai pôr uma dessa? Põe duas, uma aqui e uma do lado, assim, duas aqui. Sempre de duas ou de três, uma aqui, uma aqui, uma aqui, como eu fiz, ó. Tá vendo? Vai ficar uma na frente, uma do lado, outra do outro. E as flores no meio, tá? Então, procurem combinar um pouco, tá? Harmonizar, tá bom? Ó, tá aqui, essa daqui, então, vou por aqui. Ó lá. Então, trago ela aqui mais ou menos onde eu quero. Ó. Aqui. Vou deixar ela um pouco altinha, lembra? Para eu poder mexer pra lá e pra cá, tá? Então, segura a sua flor e vai girando a perninha dela. A perninha, né? É o jeitinho que eu explico pra vocês, né? Mas é assim mesmo. É assim que eu explico, sabe, meus amores? É um jeito diferente, né? Mas espero que vocês consigam aprender exatamente. Olha como tá ficando por baixo, tá vendo? Você vai enroscando, vai ficando desse jeitinho, tá vendo? Tem nada, não tem segredo, não tem faça assim, faça assado, coloca as flores, vai girando o negocinho, vai arrumando do jeito que você quer, é isso, tá? Vamos lá de novo? Gente, precisa terminar. Então, agora, é esse arranjinho aqui de flores, né? Isso. Então, eu fiz um balaiozinho aqui, né? Uma baguncinha, ó. Aí, essa minha florzinha aqui, vou pôr aqui. Essa tá curtinha, vocês estão vendo? Ah, então eu vou lá pegar um arame, fazer maior. Não, 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 não. Na escola, tá? Ó, o arame não tá reto. Não tá reto. Entorta ele pra lá, ó. Cola a florzinha assim, ó. Tá pronto. Vamos colar? Ó, meus amor. Assim. E veja a altura que você quer para que a flor possa aparecer, né? Não posso pôr ela muito aqui embaixo, porque ela precisa aparecer, tá? Segura. Ó, essa perninha dela aqui, a gente vai por aqui. Ó. Assim. Tá? Aí, pega um pedacinho da fita para ficar um acabamento mais bonitinho e põe lá. Põe ali. Ó, lembra que a fita cola bem em cima dela mesma? Muito bem. Ó, assim. Tá vendo? Olha a falinha que eu falei pra vocês, ó, o arame pra fora.
vendo? Aí você passa por cima, ó, passa a mãozinha, ó, ó, amacetando, ó, que fofinho que ficou, tá vendo? Tá? Essa colinha aqui, o que que a gente faz? Tenha sempre pertinho de você uma folhinha, tá vendo? Uma folhinha. E aí, quando aparecer colinha assim, você põe a folhinha lá, tá? Vamos pôr, deixa eu ver como que a folhinha vai ficar. Assim, vou pôr ela assim, ó. Tá? Ó, pra tampar a colinha, tá? Não tem um jeito certo, tá? Põe pra cima, não. Coloco porque na natureza não tem uma regra, né? Então, põe colinha, ó. Assim. Vamos lá. E vamos cobrir esse defeitinho. Pronto. Ai, que fofúcio. Ó, tá vendo? A gente vai vir aqui e vai pôr essa aqui. Como tem espaço pra cá, eu vou girar pra cá. Ó, porque tem bastante espaço pra cá. Deixa eu ver aqui como eu vou fazer. Assim, muito bem. Olha. Se aparecer algum branquinho, pega a fita a fita floral e tampa lá, tá? Ó, meus amores, ficou assim. Aí, eu entorto minha florzinha pra cá. Põe ela pra cá. Pronto. Agora, tá ficando assim. Deixa eu ver como que tá ficando. Deixa eu ver. Ah, tá ficando muito bom, tá vendo? Vocês me dão presentes como esse, porque perto de vocês eu consigo fazer direitinho. Na verdade, eu tô falando aqui, eu e Deus, né? Mas na minha cabecinha com vocês, que já já vocês vão assistir o vídeo e vão ver que eu tô falando com vocês, né? Então, vamos lá. Aí, agora, a gente vai vir com essa florzinha, tá vendo? Já vim com branco, então não vou pôr branco de novo, né? Então, vou vir com essa florzinha, ó. Bom, eu fiz esse lado, eu esqueci que tem que fazer o outro, ó. Vamos fazer o outro. Aqui desse lado eu escolhi a rosa com branco e do outro lado também, rosa com branco. Então, vamos lá. Essa é a mesma coisa, ó. Rosinha, a perninha dela tá meio curta, né, a bichinha? Pois é. Aí, ó, assim já tá bom, mas pode ser que ela solte, então, pega uma fitinha lá e passe por cima para ficar um acabamento melhor, mais seguro. Tudo a olho mesmo. Ah, quantos centímetros? Ah, não, não, não. Olha, vê se cabe e vai pondo. E vai vendo o jeitinho que tá mais bonito pra você. Tá, meus amores? Ah, tá muito comprido. Corta um pouco. Não tem problema nenhum. Ó os defeitos, olha. Ó, o que acontece por ser muito liso. Tá vendo? Ó. Tá vendo o arame aparecendo? Aí você vai lá, pega a fita e vai enrolando, ó. Ó. Ó, meu coração, tá vendo? Ainda tá aparecendo. Pega um pedacinho de fita. Principalmente pra vender, hein? Tem que ficar com acabamento bem legal. Isso aqui é lindo até pra gente fazer foto, sabia? Em casa. Você, por exemplo, você põe seu rostinho perto da sua mãezinha
ou de alguém que você ama, da sua filha, do seu filho, do seu marido, do seu cachorrinho. Coloca a coroinha e aí você tira a foto. Ai, fica tão fofucho. Muito fofo, muito lindo. Também tira foto assim com criança. Ó, tá vendo? Acontece isso, ó. Vai esfregando que ela vai colando, tá vendo? Eu gosto que essas coisas assim acontecem com vocês, pra vocês verem, porque a gente não tem que ver as coisas perfeitas, a gente tem que ver os defeitos quando acontece e o que você vai fazer para se virar, entendeu? Então, ó, ficou a rotinha aqui, aperta lá. Lembra? A fita cola em cima dela mesmo, ó. Então, ó, fiz um lado, então eu fiz o meio. Aí eu coloquei uma flor diferente. Aí fiz um lado, fiz o outro. Fiz um lado, vou fazer o outro. Porque senão fica um maior do menor, tá? Diferente, alguma coisa assim. Ó, aqui tem um espacinho, ó. Tá vendo? Dá pra eu enrolar pra cá também. Então, vamos lá. Gente, eu amo fazer isso. Amo fazer artesanato. Amo cozinhar. Amo mesmo, de verdade. Quem me conhece sabe, eu gosto mesmo de coração. Amo falar coisa boa, ver coisa boa. Às vezes também chorar é bom, pra acalmar o coraçãozinho, né? Que a gente vive num mundo tão aflito, né? Cheio de preocupação, né? Então, às vezes é importante chorar. Acalma o coraçãozinho. Ó, meus amores, viu? Então, vamos juntar aqui. Ó, como tá ficando nosso arco. Olha que fofucho demais da conta. Tá vendo, né? Vocês estão vendo, né? Que tá ficando demais da conta. Aí, depois que vocês terminarem, por exemplo, ai, ficou um vão grande ali, ou lá, ou não sei onde, enfia uma rosinha. Por isso que a gente sempre faz uma a mais, duas a mais, três a mais. Porque tem um vãozinho, né? Põe ali outra florzinha, tá? Então, agora, vamos voltar para esse lado. Eu fiz com branco, aqui, rosa. Vamos fazer com rosa escuro. Olha aqui. E agora, o que eu faço aqui? Colo, tá? Pego aqui. Ó, meus amores. E colo. Ah, mas eu não tenho que pôr um arame. É, você pode pôr um arame, mas você também pode colar, tá? Segura bem, porque senão a cola quente depois esfria e solta o seu trabalhinho. Então, segura bem. Aí, olha lá. Ó, viu que fofutinho? E com essa perninha, a gente vem aqui e vai enrolar. E vamos lá. Opa, deixa eu fazer com vocês, né, meus amores? Ó, vem aqui e vamos enrolar. Ô, Senhor amado, hein? Aí, fica bem firme. Ó, tá vendo que começou a aparecer aqui o arame? Pontinha. Oi, meus amor, desculpa. A pontinha do arame. Nós vem aqui, pega a fita, tá? E vai lá. Dá uma voltinha pra ela colar nela mesmo, bem direitinho. E vai lá, ó. Ó, meus amor. Ah, mas quantas vezes eu vou passar isso?
quantas vezes for necessário. Ah, mas não vai ficar muito grosso? Não, quanto mais você passar, mais verdinho fica, mais com carinha de natural fica e mais natural o seu trabalho fica, tá bom? Então, olha lá como ficou, ó, tá vendo? Então, fiz esse lado, não fiz? Vamos pro outro lado. Então, eu tenho aqui uma flor e esse botão, né? Então, vamos botar ele lá. Ó, a flor e o botão. Pronto. Pega aqui. Vamos passar. Ó. Isso, junta os dois. Muito bem. Ah, apareceu lá. Pega a fita. Corta um pedacinho. Ah, mas que tamanho? É olhômetro mesmo. Sempre é olhômetro. Gruda lá. Lembra que ela cola nela mesma com facilidade. E vai embora. Ó. Tá? O acabamento do seu trabalho fica lindo. O efeito depois da coroa na cabecinha da pessoa fica fofo. Tá bom, meus amor? Ó. Maceta com o dedinho, esse mesmo. E termina de enrolar. Isso. Ah, mas vai ficar mais grossinho aqui do que ali, do que lá, não tem problema nenhum. Na natureza é assim, tá? Ó. Viu? Aí vamos por aqui, porque esse lado a gente fez. Agora é esse. Então, vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu fazer mostrando pra vocês. Aí, ó. Veja a altura que tá a flor, tá? Pra não ficar uma muito mais levantada que a outra. Só isso, meninas. Coisas simples mesmo, meus amores. Não tem uma medida... desculpa, meus amores. Não tem uma medida pra isso, pra aquilo, não, ó. Aí. Mas do fim, tá vendo? Aí, já fiz a frente. A frente. Ops. Cadê? Aqui. Né? E um lado e o outro lado. Né? Um lado e outro lado. Agora, vamos voltar para esse lado. Agora é hora de pôr essa flor aqui e a outra lá, ó. Então, vamos pôr ela sozinha, pra ela dar aquele charme, aquela elegância que só ela tem. Ela é linda, essa flor. Ó, meus amor, põe ela aqui, ó, tá longe, tá? Porque não pode pôr muito perto, né? Muito junto também. Lembra que eu falei? Se sobrar algum vãozinho e deixa um pouquinho altinha pra você poder mexer ela pra lá ou pra cá, tá? Ó. Aqui. Muito bem. Ó, tá? E lá do outro lado a mesma coisa. Pega ela. Ó. Aqui embaixo tem bastante distância, mas em cima não, ó. Tá vendo? Então não pode se prender muito, pôr muito junto. Se sobrar um vão, você põe depois outra flor aqui, ó. Tá vendo? Deixa um espaço altinho e vamos pôr ela ali. Olha só que fofinho que tá ficando. Ai, flores é tudo, né, meus amores? E para isso aqui não desfazer, aí, porque ele não desfaz, tá? Mas você pode pegar um pedacinho da fita e põe por cima, tá? Se vocês quiserem.
Geralmente eu não ponho, eu ponho só se fica o biquinho mesmo do arame, tá? Aí eu dou uma passadinha de fita. Sabe quando termina aqui o biquinho? Então, aquele biquinho lá. Vai passando a fita. Ó, meus amores. Aí. Aí. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver, ó? Passando a fita. Vai passando e apertando que ela fica. Ó, ela cola nela mesma, tá? Se precisar tirar também, ela é fácil de mexer, de remover. Só puxar que ela sai. Pronto. E agora, ó, já fiz esse lado e esse lado com a mesma flor, né? Agora, eu vou voltar para esse lado para pôr outra flor aqui. Então, vou pôr agora rosa. Branco, volto no rosa. Vamos lá. Aqui. Ó. Antes de pôr, eu vi que aqui tem espaço, certo? Aqui embaixo da flor tem espaço, mas eu não tenho que respeitar isso, eu tenho que respeitar esse espaço aqui, ó. Ó, eu não posso enfiar essa flor lá e tampar a flor aqui, amacetar ela. Então, eu venho aqui, ó, respeito o espaço. E a flor olhando pra fora, ó. E vai enrolando. Ai, mas essas coroas com fitas de cetim, de flores mesmo, são tão caras. Imagina, façam vocês vão ver que vocês não vão gastar praticamente nada para fazer. Que uma coroa dessa, eu venderia a uns R$ 40. Que eu não faço para vender porque não dá tempo. Mas eu venderia uns R$ 40. Sabe quanto que eu gastei de material, meus amor? Juntando todas essas flores aqui. Se eu gastei R$ 6, foi muito. Juntando todas essas flores aqui. Tá? Porque é um pinguinho. Isso aqui vai algumas pétalas. A fita, ela vem 10 metros, né? Essas fitas aqui, ó. Elas vêm 10 metros. Numa flor dessa aqui, você não gasta nada. Algumas, um meio metro, nem isso, né? Essa aqui, então, não gasta mesmo essa aqui, ó. Essas que dá todo esse charme belo aqui, maravilhoso. Tá vendo? Essas, então, não gasta nada. É 4 pétalazinhas, então, 4 quadradinhos. Porque você pega a fita aqui, faz um quadradinho assim, ó. Ó. Ó o tanto de fita. E eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadradinhos desse. Tá vendo? Então. Aí, a gente vai fazer o que agora? Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu fechar uma janela que abriu aqui. Então, eu vou precisar de 4 pétalas, então é pouquinha coisa, tá certo? Então, vamos lá. Peraí que caiu uma florzinha minha aqui, meus amores. E vamos continuar, tá? Ó, então, eu já fiz os dois lados com essa flor e agora com esse botão. Vamos vir para esse lado. E vamos fazer a mesma coisa. Ó, essa flor e o botão. Ó, eu também fiz a mesma coisa. Ela tem a perninha curta, eu juntei, ó. Juntei ali. Olha, os meus vídeos estão longos, vocês vão passando do jeitinho que vocês gostam, porque eu não sei filmar direito, eu não sei cortar. E tem explicações que eu vou dando no meio do vídeo, que aí piorou, aí que eu não sei onde que corta mesmo, porque é importante que vocês saibam. Ó, então, vamos dar um acabamento aqui, tá? Vamos pondo a fita. Ó, meus amores. Ó, tá vendo? Vamos por aqui. Ó. E vai apertando que ela vai colar nela mesmo.
tá? E é assim que a gente vai fazer essa coroa linda, maravilhosa aqui, tá bom? Pronto, ó. Tá? E aí, a gente vem desse lado, porque eu já fiz esse aqui, respeitando a largura da flor e elas olhando pra fora. E vamos lá. Aí, coloca, ó, coloca, ela olhando pra fora, vem aqui, segura e vai enrolando. Ó, meus amores, eu não sei acelerar o vídeo também, porque aí esse momento aqui, ó, daria pra acelerar, tá? Ó, assim. Olha que linda que ela tá ficando. E aí, a gente vai pegar essas duas, mesma coisa, ó. Enrosca uma na outra, junta elas, ó. E vamos, ó que lindo esse botãozinho, é a mesma flor que essa, né? Não parece. Ó, e vem aqui, tá vendo? Respeita o espaço e vamos girar. A altura dela também, para não ficar mais alta que as flores, nem mais baixa. E ó, aqui ficou aparecendo o arame. Vem aqui, pega um pedaço da fita, vamos dar um acabamento bonito ali. Não pode ficar desse jeito, tá, meus amores? Não deixem assim, hein? E também machuca a mãozinha da cliente se ela for pôr a mãozinha. Então, observem bem, está bem coberto os arames, viu? Os arames costumam ficar pra fora. Então, às vezes, algum pedacinho deles, tá bom? Olha, viu? E arrumei pra fora. Vamos pôr essas outras duas desse lado aqui, mesma coisa, tá? Ó, aqui. Ó, o acabamento ficou feio, pega a fita. Ó. E vamos dar um acabamento mais bonito. Ó. Tá? Vou tirar um pedacinho desse arame, estico e vou. Aí, vamos fazendo bem direitinho, enrolando, tá? Apertando com a mãozinha que ela vai colando. Vocês estão entendendo cada detalhezinho? Que legal! Viu como é simples? Não tem segredo. Aí vem do lado que vocês que falta, ó, aqui, tá? E vamos pôr. Vamos pôr. Aqui, ó. Né? E vamos enrolar. Tá? Ficou uma pontinha do arame do outro lado. Assim. Pra esconder essa pontinha e não machucar a mão da cliente ou a sua mãozinha, tá? Porque esse arame, ele é bem fininho. E dói. Quando põe a mãozinha, pode doer, tá? Então, ó, assim. Pronto. Agora, a gente vai completar, viu que sobrou espaço? Aqui não sobrou espaço? Eu não fiz flores a mais, então vamos pegar mais
duas e fazer a mesma coisa que a gente fez. A pontinha ficou pra fora, pega a fita. Meus amores, me perdoem, viu? Se ficar muito comprido. Vai acelerando aí, fiquem à vontade, viu? O importante é que vocês aprendam, ó. Aprendam os detalhes, tá bom? Que eu sei que é cansativo ficar olhando um vídeo muito tempo. Mas até eu aprender a cortar, vocês assistem e vai acelerando aí, tá bom? Ó. Aprender a cortar o vídeo, quis dizer. Tá vendo? Ficou perfeito. Vem aqui, põe esse. E deixa eu pôr assim pra vocês verem. Aí, ó. Aí vocês pegam a fita e dá uma passadinha para dar um acabamento melhor quando o arame sair, tá? Tem que dar um acabamento bonito, hein, meus amores? Não deixem essas coisas pra fora, tá? Arame aparecer, ó. Tá? E mesma coisa do outro lado. Vamos lá. Assim, tá? E a gente traz aqui. Apareceu o arame de novo. Não pode, ó. Tá aqui. Não pode, vamos cobrir. Tá? É bem simples mesmo. As flores eu tenho bastante, desculpa, meus amores, tem vários vídeos, viu? Eu tenho mais de 70 vídeos, um pouquinho mais. Então, tem várias rosas, viu? Que eu ensino. Então, só essas que eu falei que eu vou ensinar mais. O restante já tem. Então, ó, esse lado agora, tá? Ó, meus amores, que coisa linda que tá ficando. Tá? Aí, mais uma de cada lado para fechar com chave de ouro. Coitado desse arame, só por Jesus, olha isso aqui. Nossa, ele desencapou quase todo, tadinho. Vamos tirar um pedaço dele. Vamos pegar um pedaço da fita. Quanto tempo já tem o vídeo? 58 minutos, meus amores. Assim. Bom, mas também se eu fosse dar aula, seria 1h30, 2 horas, né? Para as pessoas aprenderem. Não que tem que ser isso. Aí, viu? Com vocês, mas... Puxa, eu não sei filmar direito. Me perdoem o tempo, tá? Eu não sei cortar o vídeo, eu repito. Não sei. Meu amor que tá me ajudando, tá? Só passa a mãozinha no que fica alto, que fica perfeito. Vai lá onde tem o vãozinho e põe, enrola lá bonitinho, ó. Pronto. E aqui também. Aqui também. Vou pôr uma de cada cor para mais rápido. Foi a que eu peguei pra não demorar muito. Mas pode acelerar o vídeo aí, fiquem à vontade, que é mais fácil para vocês, tá? Aqui eu só vou encapar mesmo, que é o que eu já tô fazendo e explicando para vocês já.
Aqui, ó, tá? Só tô encapando. Aí, volta pra trás quando sobra, tá? E aí, você vai amassando, ó. Isso, tá, meus amores? Assim. Aí, ó, tá? Aí, venho desse lado, porque eu fiz esse lado, então, vim desse aqui também. Fez um lado, faço o outro, tá certo? E aqui nas pontinhas, pra finalizar, passem a fita, tá certo? Passem a fitinha pra finalizar, tá? Eu vou tentar fazer o que meu filho falou. Vou cortar e já volto, peraí. Então, era pra pôr esses dois aqui, tá? E finalizei. Vou finalizar, deu certo. Aí, aprendi a cortar o vídeo. Meu filho disse que era pra eu apertar esse botão e eu tava com medo de apertar e desligar, sabe? Que leva muito tempo pra fazer tantas flores. Uma só é rapidinho, 2, 3, 10, mas mais que isso aí leva um certo tempo, né? Porque corta a fita, mede, tira, queima, tá? E aqui, ó, a frente ficou aqui, assim, assim. Deixa eu ver como ficou, meus amores. Deixa eu ver exatamente como ficou aqui na frente. Deixa eu desvirar uma vez. Ó, que nem, ó. Essa folhinha, essa flor ficou muito lá pra dentro. Então, o que eu faço? Desviro ela um pouco, ó, tá? Se eu quiser diminuir ou se eu quiser aumentar ela. Então, aqui, ó, aumentei, desvirei ela, tá? Isso dá pra fazer se eu não passei a fita, tá? Geralmente eu faço, deixo pra passar a fita aqui na frente, se precisar, nas pontinhas, no final, quando eu termino, que é pra dar o acabamento, tá bom? E deixa eu ver mais uma vez. Ficou bom, olha lá que lindo que ficou. Aí, muito bem. Vamos pôr mais uma flor aqui, ó, aqui. Aqui na frente ficou um vãozinho de nada. Então, eu acrescento um botão. Lembra que eu falei pra vocês? Ó, um botão. Pronto. Aí. Assim. Olha como ficou lindo, meus amores. Aí, aqui, ó. Aqui, o que que a gente vai fazer? Pegar essa fita, que é que eu tenho aqui em casa, vocês podem pegar a que vocês tiverem, tá? Peguem mais ou menos meio metro dela, uma quantidade que dê pra fazer um laço, tá? Passem na vela aqui, tá? E aí, vocês vão colocar aqui, ó. Aqui, depois de ter dado esse nozinho, pra ele ficar bem firme, agora não dá tempo que eu já extrapolei o tempo do vídeo, mas vocês passem uma fitinha, tá? De novo, que aí ela tampa dá um acabamento melhor, tá bom? Ó, meus coração. Aí, vocês passem aqui, ó, dentro de um buraquinho e dentro do outro, ó. Olha, assim, tá vendo? Aí, pra pôr na cabecinha, vocês vão fazer isso aqui, dar um laço,
Ó. Olha, meus amores, tá vendo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a frente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem um joinha, tá bom? Embaixo para eu saber que vocês estão gostando. E eu vou tentar diminuir o tempo, cortar o vídeo direitinho para eu poder fazer um vídeo menos cansativo, tá bom, meus coração? Então fiquem com Deus. Pôr na minha cabecinha, vamos ver como ficou? Vamos lá. Então, pego ela e coloco na minha cabecinha. Olha lá. Ó. Olha que lindo ficou, né? Eu tô olhando pra frente direito, peraí, deixa eu ver. É aqui mesmo. Aqui, né? Aqui, que é a frente, ó, daquelas florzinhas lá. Olha lá. Né? Ficou lindo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.